todo mundo tem um monte de tecidinhos, né? Guardado, tanto retalhos como tecidos grandes. Eu costumo separar os tecidinhos que eu mais gosto em potes assim, de sorvete. Sorvete mesmo, tá, gente? Então eu separo mais ou menos por cor e porque eu compro geralmente 20 centímetros de cada um e dá pra fazer muita coisa. Com 20 centímetros de cada um eu consigo comprar 1 metro e 1 metro com 20 de cada estampa. Então eu faço muita coisa. Quem trabalha com tecidinho assim e coisas menores sabe que a gente usa muito. E eu uso, escolho, tampo e guardo numa caixa bem grande também. Então aqui, para fazer o coelhinho e o coração, eu vou dar preferência pro rosa, porque vocês viram que eles têm um tom mais clarinho. Então eu vou fazer um chevronzinho. Vou usar o chevron e vou usar esse aqui para fazer o outro. Olha, o molde eu recortei numa caixa de pizza. Então, vocês podem recortar em qualquer tipo de papelão, tá? Aqui, para esse coelho, eu vou precisar da medida de 23 por 30. Então, eu dobrei o meu tecido, vou riscar. Eu costumo usar o lápis 6B, mas para vocês enxergarem melhor o risco, vou usar uma caneta Bic comum, preta. Mesmo assim, o risco não precisa ser forte, porque a gente vai costurar exatamente em cima do risco. Então, dobrei meu tecido, coloquei meu molde aqui. Vou deixar sempre uma lateral de pelo menos meio centímetro, pra gente poder cortar. A medida do coração, 2 retângulos de 28 por 20. O coração tem essa marcação aqui, porque é exatamente aqui que você vai deixar a abertura para encher. Já o coelho, eu sugiro que deixe um pedaço aqui na barriguinha, ou na barriga, ou aqui, que seria as costas, porque onde ficar aberto vai ser por onde a gente vai encher ele todinho, tudo, orelha, rabinho, perna, tudo. Então, tem que ser uma abertura onde a gente consiga chegar em todas essas extremidades. Aí, eu costumo deixar aqui a barriguinha, só que depois tem que ficar bem redondinho a costura com ponto invisível. Se achar mais fácil aqui, também dá certo. Nossos moldes vão ficar assim: coração e o coelho. Agora é só passar na máquina. Eu vou deixar minha máquina no ponto 2,5, que não é nem grande nem pequeno. E vamos supor que eu vou deixar aberto aqui, certo? Eu vou começar aqui. Então, muito cuidado, sempre parando. Os lugares onde são arredondados, devagar, para, vira o trabalho, continua. Para quem tem mais prática, é mais fácil, mas todo mundo pode fazer. Esse coelho, inclusive, e o coração podem ser feitos à mão, com ponto atrás. Não tem por que não fazer. Mas sempre lembrando de seguir exatamente em cima do risco, tá? E depois chega aqui, retrocesso sempre na saída, retrocesso na chegada, tá? Costurado o coração, aí aqui tá a abertura, por onde a gente vai desvirar e encher. E aqui nas partes arredondadas, a gente dá picotes com a tesoura, para ficar mais fácil na hora de virar. Aqui no centro, também, um picote, só tomando cuidado para não chegar a pegar a costura. Virei o coração, a abertura tá aqui. Agora só falta aplicar aqui esse coelhinho. No caso, eu escolhi esse feltro clarinho também para combinar com a minha estampa, para ficar uma coisa bem simples, bem doce. Esse coelhinho é bem fácil de fazer. Vai riscar, cortar. E aqui eu fiz um olhinho já. Só para vocês entenderem.
É um rococó. Ó, segurei meu fio, enrolei uma, duas, três vezes. Voltei aqui, seguro, puxo. É só isso. O focinho também é bem simples. São 3 fiozinhos, ó, 3 pontinhos. 1, 2, 3. Tá pronto o coelhinho. Centralizei aqui meu coelhinho, alfinetei a mesma linha que eu tô usando. No caso aqui, tô usando uma linha marrom. Eu vou fazer um alinhavo. Não precisa ser muito miudinho, porque o feltro, ele esconde muito o ponto. Então, se você fizer assim um pouquinho mais largo, ele vai aparecer melhor. Isso na volta toda, na beiradinha. Vai ficar assim. Agora só falta encher e fazer o acabamento. Esse coelho, por ser um modelo todo bem arredondado, então eu picotei toda a volta dele, toda mesmo. Só deixei aqui para vocês verem como eu faço. Aqui no meio das perninhas, não adianta só picotar. Eu tenho que separar as perninhas. Então, eu venho aqui bem próximo da costura, ó. O mais próximo que puder, sem pegar a costura, lógico. E aí, eu dou um picote assim dos lados, para ele ficar mais fácil na hora de virar. Aqui nas patinhas da frente, a mesma coisa, ó. Agora é só virar e começar a encher. Virem com a ajuda de uma tesoura ou de um cabo de pincel, ó, com cuidado, né, pra não machucar o tecido. E assim a gente vai virando todo o coelhinho. Para encher, eu costumo usar essa pinça. É uma pinça de máquina industrial, mas ela é baratinha, você encontra em qualquer loja de armarinho, porque essa pinça, além de ser fina e chegar nos cantinhos, ela segura o enchimento. Então, eu empurrei o quanto deu aqui com a mão no pezinho, ó, e agora eu coloco minha pinça e vou empurrando. Então, ele vai chegar com facilidade em todos os cantinhos que eu quero, olha. Mas também uma tesoura fina ou um pincel que tem um cabo um pouquinho mais grosso. Meu coração tá cheio e ficou essa abertura. Vou fechar com ponto invisível. Alfinetei aqui para facilitar para mim. Coloquei a minha agulha aqui e saí aqui no cantinho. Ponto invisível é bem simples. Olha, vou pegar um lado aqui. Vou pegar o outro. Tudo bem na beiradinha. De novo, pego o outro lado. Vocês vão ver que vai formar uns pontos assim, ó, largos. Aí você puxa. Olha só. Fica perfeitinho. Isso é pra fazer na extensão toda. E no coelhinho a mesmíssima coisa. O coelho já tá fechadinho. E o coração também. Só que aqui no coelho tem que ter uma divisão aqui. Então tem que dar uma fundadinha para separar só um pouquinho, marcar as duas orelhas.
para não ficar uma coisa assim sem forma. E aqui na patinha também. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou usar a linha 10, que é uma linha mais forte, linha de pipa. Olha, eu vou entrar aqui no meio de uma costura para poder esconder o nó. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto pequeno aqui. Eu vou sair aqui atrás. Eu puxo. Vocês vão ver que vai começar a marcar. Aqui é a mesma coisa. Do outro ponto, saio aqui na frente, na mesma direção do primeiro, puxo, olha. Ele vai começar a marcar essas patinhas. Puxa, ficou marcado. Dá pra ver a marcação? Aí, eu vou arrematar aqui, normalmente, com um nozinho. Aqui na orelha, vai fazer a mesma coisa, até aqui, mais ou menos. Ficou assim. Legal. Aqui, só um pontinho preto pro olhinho. Olha, para fazer o olhinho, 2 fios, linha dupla, né? De costura mesmo, não é nem de bordado. Olha. Eu fiz um nó bem pequenininho que passe o tecido. Entrei aqui, saí atrás, puxo. É só isso, mais nada. Aqui você arremata e corta a linha. Bem simples. Aqui eu vou usar alguns fios de palha para fazer o laço. Então, você pega um tanto de fio para ficar um pouco grossinho. Eu fiz um lacinho normal, como faria num tecido. Assim. Também bem simples. Eu vou cortar a sobra. E tá pronto o meu lacinho. Que eu vou colar com cola quente, bem aqui. A mesma coisa aqui pro coração. Fiz meu laço, vou colar com cola quente. No caso da foto, eu coloquei um coraçãozinho aqui, grudado. Coração pequeno também, feito da mesma forma, exatamente igual. Mas eu também gosto de fazer diferente. Olha, tenho muitos pompons, gosto muito de pompons. Então eu vou colar aqui os pompons. Eu fixei o meu lacinho de palha. Você pode usar retalho de tecido também, rasga e faz um lacinho, ou pode usar fio de juta. Aí, eu vou juntar os meus 3 pompons aqui, um pouquinho de cola. E vou colocar aqui. Olha só. Eu também acho super fofo. E aqui no coelhinho, a mesma coisa. Vou juntar os 3 assim. Vou pôr um pouquinho de cola. E também vou grudar aqui. Lembrando que vocês também podem colocar pompom maior. Um pompom só. Eu adorei. Aqui, pra gente pendurar esse coração, eu peguei uma fitinha. Ela é branca e rosa misturado. Tem 22 centímetros. Vou fazer isso aqui. Eu vou colar aqui no meio. Ó, colei uma sobre a outra. Uma gotinha, tá? Mais uma gotinha. E colo aqui. Aqui, você também pode colocar um pompom, uma meia pérola, um coraçãozinho, uma florzinha, um lacinho, o que você tiver em mãos.
estão prontas as nossas duas peças. Quem gostou? Comenta aí, meninas. E principalmente, quero ver quem é que vai fazer, hein? Tem que aprender, mas tem que fazer. E posta pra mim ver.